Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz, faço parte da equipe de professores do Concurseiro Pro. Na noite de hoje, daremos início aí à sua preparação de direito administrativo para a Polícia Civil de São Paulo, com o seu edital já aberto. E trago para vocês um toque antes de iniciar a aula que eu acho muito importante, muito pertinente. Acho que vocês também já estão cansados de escutar sobre isso, mas matérias consideradas por muitos concurseiros em editais passados como periféricas, não podem mais ser vistas como periféricas, tendo em vista que o número de questões em noções de direito aumentou consideravelmente, certo? Então, traremos aí a responsabilidade civil do Estado, que é um tema que é tratado tanto no seu edital de direito administrativo quanto no seu edital de direito constitucional. É um tema que está estampado na nossa Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º. E dentro da aula de hoje, o meu objetivo para vocês é o foco na banca VUNESP, além de tudo que essa banca gosta de cobrar, trazer ali os pontos teóricos principais para que você, além de entender como a banca cobra, entender também a teoria dessa matéria. Iniciarei aqui, então, a apresentação. Em alguns momentos vocês não vão me ver para que eu não atrapalhe a leitura dos slides, certo? E eu explicarei ponto por ponto. Ao final dessa aula nós faremos algumas questões sobre o tema e te desafio aí, ao final dessa aula, pegar uma lista de questões colocando a responsabilidade civil do Estado como o tema principal dessas questões para fixar essa matéria, certo? Vocês vão ver que não é um tema difícil, é um tema que exige do aluno um pouco de estudo e de conhecimento pretérito também, mas nada que uma horinha de aula não resolva e não mate esse tema, tendo ele como resolvido na sua prova de investigador e de escrivão na Polícia Civil de São Paulo. Pessoal, iniciando com algumas definições dentro do tema, nós temos que a responsabilidade civil do Estado ocorre quando a administração pública ela é chamada, ela tem o dever de indenizar um dano causado a terceiro por um dos seus agentes públicos quando esse agente público está nessa qualidade. Ou seja, pela teoria do órgão que nós adotamos, o que o agente público faz não é de responsabilidade dele, não é o agente público agindo pelo princípio da impessoalidade e pela teoria do órgão. A pessoa jurídica a que esse órgão é vinculado é responsável pelo que os agentes públicos fazem ali e que podem gerar danos a terceiros. A responsabilidade, então, é essa chamada para que o Estado responda por esse dano causado por um de seus agentes nessa qualidade. Algumas pessoas de direito privado que prestam um serviço público também estão incluídas nesse rol de responsáveis, então, para que vocês não tenham a falsa percepção de que é apenas os entes federativos, não, nós vamos nos debruçar quanto a esses sujeitos um pouquinho mais para frente, mas já adiantando. A responsabilidade, ela é extracontratual. Por quê? Porque aqui, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição e também no artigo 43 do Código Civil, nós não estamos tratando de uma responsabilidade que envolve um contrato administrativo. Pelo contrário, nós estamos tratando de uma responsabilidade que não há um contrato prévio com o particular. Então, esse particular que sofreu um dano, ele é vítima desse dano e tem o direito de ressarcimento pelo Estado, certo? A responsabilidade, ela é civil, por quê? Porque dentro do tema responsabilidade, nós temos 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade civil, a administrativa e a penal. Essas 3 normalmente são cumulativas e independentes. A responsabilidade penal, ela é aquela em que o Estado, exercendo seu jus puniendi, pune crimes dentro do nosso Código Penal e legislação extravagante penal. A responsabilidade administrativa é aquela que nós vemos, por exemplo, na Lei Orgânica da Polícia
em que traz a advertência, a repreensão, a demissão a bem de serviço público, e a responsabilidade civil é aquela que gera indenização, dinheiro para a vítima, certo? Então, nós temos aqui que os danos, eles podem ser patrimoniais, além de morais e estéticos. Não há diferença. O Estado, ele deve ressarcir tanto os patrimoniais, quanto os morais, quanto os estéticos. Bom, trataremos um pouco aqui sobre a evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Antigamente, principalmente nas monarquias absolutistas, nós vivíamos num tempo em que o Estado ele não era responsável por aquilo que ele causava de dano. Por quê? Porque a vontade do rei era a lei, certo? Então, não havia esse dever do Estado em indenizar nenhum particular pelos danos causados pelos seus agentes públicos, porque esses agentes agiriam de acordo com aquilo que o rei gostaria. Posteriormente a isso, nós temos a culpa equiparando o Estado a um particular. Então, a culpa ela é uma responsabilidade, como o nome já diz, com culpa, uma responsabilidade subjetiva. Cabe aqui a diferenciação entre responsabilidade subjetiva e objetiva. Na culpa, tanto a comum quanto a administrativa, o particular ele deve demonstrar que houve dolo ou culpa daquele agente público que causou o dano. Nós não usamos mais a culpa comum, que era aquela em que o Estado ele era equiparado a um particular, apontando o agente público que causou o dano e apontando a culpa ou dolo na sua conduta, e temos a culpa administrativa. A culpa administrativa é uma das teorias adotadas dentro do Brasil, e ela é adotada para omissões genéricas, ou seja, o particular ele deve provar que, além da conduta, do nexo causal e do dano, houve uma falha na prestação do serviço público. Não tem na culpa administrativa o particular que demonstrar e que especificar o agente público, certo? É chamada também a culpa anônima, porque ele deve demonstrar que houve a falha na prestação do serviço, independente dele demonstrar que é aquele determinado agente público que deveria ter agido e não agiu. Então, nós temos a teoria da irresponsabilidade dentro dessa evolução histórica, que não existia a responsabilidade nas monarquias absolutistas. Nós temos a teoria da culpa comum, não utilizada mais, e a teoria da culpa administrativa, utilizada no Brasil como exceção em omissões genéricas, certo? A partir disso, nós temos a teoria regra no Brasil, que é a teoria do risco administrativo. É uma responsabilidade civil não mais subjetiva, não mais se tem que demonstrar o dolo ou a culpa do agente. É uma responsabilidade civil objetiva, em que não há demonstração do dolo ou da culpa e o Estado tem como fundamento a repartição dos encargos e o risco administrativo. Se o Estado toma para si alguns serviços públicos e ele faz isso na sua função típica, ele tem o dever de indenizar caso algum dos seus agentes, nesse agir do serviço público, cause dano a uma terceira pessoa. Além do risco administrativo, adotado como regra da nossa Constituição Federal, nós temos a teoria do risco integral, que é adotada como exceção em determinadas situações. A teoria do risco integral ela é adotada quando a administração pública assume o total risco e não pode alegar excludentes de responsabilidade. Nós veremos que dentro do risco administrativo há excludentes de responsabilidade que o Estado pode alegar, como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Quando nós tratamos do risco integral em determinadas situações, como dano ambiental, dano nuclear, terrorismo em aeronaves brasileiras, o Estado ele não pode se eximir, alegando, por exemplo, um fato de terceiro. Nós faremos agora a leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que traz que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. O que ocorre aqui? Ocorre que a administração pública se divide em administração pública direta e indireta. Fazendo uma rápida divisão para que vocês entendam o início desse parágrafo 6º, a administração pública direta ela é composta pelos entes federativos, ou seja, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, enquanto a administração pública indireta ela é composta pelas entidades que são a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresas públicas. Por isso, esse parágrafo 6º ele deve ser visto com muito cuidado, porque quem deve responder objetivamente? Nós temos aí que deve responder objetivamente as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, todos os entes federativos da administração pública direta e aqueles que são pessoas jurídicas de direito privado, mas que prestam serviços públicos. Dentro da administração indireta, nós temos as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. A grande questão mora aí em questões de concurso. Para a Unesp, principalmente, ela gosta dessa pegadinha de colocar as estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista como responsáveis objetivamente pelos danos que seus agentes causarem. Isso não é real de toda forma. Essas estatais, elas podem tanto prestar serviço público quanto explorar atividade econômica. Então, nós temos que quando as estatais estão explorando a atividade econômica, a responsabilidade delas é subjetiva. Enquanto as estatais estão prestando serviço público, a sua responsabilidade é objetiva. Eu vou sintetizar tudo isso para vocês em uma tabela, mas é bom que a gente saiba que pessoas jurídicas de direito público são União, Estado, Distrito Federal, município, sempre. Autarquias, que são parte da administração indireta, também sempre. Elas são elas são constituídas para prestar atividades típicas do Estado, então são sempre de direito público, como, por exemplo, o INSS. E as fundações públicas de direito público. São essas 6 pessoas jurídicas que são de direito público. Agora, as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público podem ser a fundação pública de direito privado, sempre, certo? Porque a fundação pública ela não é desenvolvida para exploração de atividade econômica, então, fundação pública de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista apenas quando prestam serviços públicos e as concessionárias, permissionárias e autorizatárias, que são particulares, ou seja, também não fazem parte da administração, certo? Porque nós já vimos a divisão de administração direta para indireta. Então, esses particulares que prestam serviço público sob regime de concessão ou permissão, eles também respondem objetivamente pelos danos em que seus agentes causarem a terceiros. Visto isso, então, nós temos que os elementos da responsabilidade civil do Estado são a conduta, colocado aqui na apresentação como atuação estatal, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, certo? Então, vocês vão perceber que não há o elemento dolo ou o elemento culpa comprovado aqui nesse diagrama, nesse fluxograma, certo? Então, quando não há comprovação de dolo ou culpa, entende-se que a responsabilidade civil é objetiva. E não há também a individualização do agente estatal. O Estado ele tem direito de regresso quanto a esse agente estatal apenas se ele agiu com dolo ou com culpa. Por quê? E aqui eu trago um ponto importante para você. Essa ação do agente estatal ela pode ser lícita ou ilícita. Por exemplo, em uma perseguição, o agente estatal ele dá um tiro, acabando por acertar uma vítima, um terceiro, que não é um infrator, certo?
esse agente estatal ele está agindo como uma excludente de licitude. A sua conduta ela se torna lícita. Isso não significa que o Estado ele não deve indenizar. Ele deve indenizar, independentemente da atuação estatal ser lícita ou não, certo? Além disso, então, nós veremos aqui a abrangência que eu já adiantei para vocês, mas que é muito importante vocês decorarem esses quadros. Se você quiser dar um print na tela, é muito bom, porque isso sempre é cobrado pela VUNESP em provas de concurso. As pessoas jurídicas de direito público, então, são a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as fundações públicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, apenas aquelas que prestam serviços públicos, aquelas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão excluídas dessa responsabilidade objetiva, as fundações públicas de direito privado, as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias, certo? Além disso, vamos estudar um pouco sobre o vínculo desse agente público com o Estado. Nós sabemos que o agente público ele deve ter esse vínculo com o Estado. E aqui nós teremos uma grande diferenciação entre aquele agente de fato, ou seja, aquele que atua numa necessidade, e pela teoria da aparência, o Estado deve indenizar o particular que sofrer um dano, né? E suas condutas elas são consideradas válidas para terceiros de boa-fé, e o usurpador de função pública. Por que é muito importante que a gente estude esse vínculo mantido pelo agente público e pelo Estado? Exatamente porque a pessoa jurídica que vai arcar com o ato do agente público, ela deve ser responsável por esse agente público. E o usurpador de função pública, aquela pessoa que comete um crime, se apropriando de uma função pública sem ter vínculo nenhum com o Estado, tem os seus atos considerados inexistentes. Então, por conta disso, o vínculo com o Estado é muito importante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a necessidade de um vínculo jurídico com a pessoa jurídica que irá despender do seu patrimônio para ressarcir o dano que venha do seu ato. O agente deve estar nessa qualidade, e aqui é um ponto muito importante. O agente, na sua vida privada, ele não tem os seus atos imputados ao Estado. Ele tem os seus atos imputados a si. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um policial civil, ele com sua viatura, colide com um veículo de um terceiro, estando na sua função, uniformizado e do seu horário de expediente. Nesse caso, a responsabilidade civil é do Estado, certo? Ele estava agindo na sua função e ele estava ali exercendo o seu trabalho. Agora, vamos supor que esse mesmo policial civil, chegando em casa, encontra a sua esposa com um relacionamento extraconjugal e acaba atirando na esposa, no indivíduo e fazendo a maior bagunça. Isso não é responsabilidade do Estado. Ele está agindo não como policial civil, mas como um indivíduo que não está exercendo a sua função. Além disso, pela teoria da aparência, aquele que aparenta estar agindo em nome do Estado, por exemplo, um policial civil de folga que acaba vendo um assalto com a sua família, ele está passeando com a sua esposa, ele está passeando pela rua e ele acaba vendo um assalto e ele pega a sua arma e vai até onde está acontecendo aquilo. Mesmo ele não estando no seu horário de expediente, ele está agindo como policial civil em nome do Estado. Então, por isso nós falamos, o Estado responde pelos atos praticados no exercício da função ou a pretexto do exercício dessa função, que é esse último exemplo que eu dei. Fora isso, o agente, de fato, é aquele ou necessário ou putativo. O que significa isso? Essa teoria do agente de fato vem quando o vínculo com a administração pública, por exemplo, a posse do indivíduo, ela está viciada. Há ali
um vício, ele não poderia ter esse cargo público, mas esse vício ele foi ignorado por alguma razão e ele está assumindo esse cargo público. Então, todos os atos praticados por esse agente nesse exercício, eles são considerados válidos. Por quê? Pela teoria da aparência. Esse agente putativo, ele estava ali em exercício no nome do Estado, mas depois se descobre que, na realidade, esse vínculo tem uma irregularidade. Além do agente de fato, além do agente putativo, nós temos o agente necessário, que é aquele que age quando há uma emergência, uma urgência. Tudo isso difere-se do usurpador de função pública, que é aquele agente público que não tem vínculo nenhum com o Estado e acaba agindo como se do Estado fosse. Aquela pessoa que acorda de manhã, veste uma farda ali, com a nomenclatura, com o brasão da Polícia Militar, por exemplo, do Estado de São Paulo, e começa a aplicar multas aos condutores de veículo automotor. Nós temos aí um usurpador de função pública, os seus atos eles são inexistentes e, nesse caso, o Estado não tem responsabilidade sobre os danos que ele causar a terceiro. Além disso, nós temos que, quanto ao agente público, a denunciação da lide, e o que é isso? Isso eu trago para vocês que a denunciação da lide é quando o agente público é chamado no polo passivo da ação junto ao Estado. Gente, quando um policial civil ele colide com um veículo, por exemplo, e esse terceiro prejudicado por essa ação desse agente público quer ingressar na justiça contra o Estado de São Paulo, vamos supor que ele é da PCSP. Ele entra com qual é o polo passivo da ação? Essa pessoa, esse terceiro, essa vítima que teve o seu carro com danos patrimoniais, aí, né? Ele teve um dano material, ele ingressa com a ação em nome da pessoa jurídica responsável pelo órgão. Se o órgão é um órgão de responsabilidade do Estado de São Paulo, como a Polícia Civil o órgão a gente já sabe que não tem personalidade jurídica, né? Então, o órgão ele não conta com o CNPJ, ele é vinculado a um dos entes da federação pela desconcentração, tá? Então, o que acontece ali com o órgão, ele se desconcentra. Então, o Estado cria vários órgãos para divisão de competências e a Polícia Civil é um desses órgãos. Com o terceiro, ele não pode entrar contra a PCSP. Ele não pode entrar contra o agente público. Por quê? O agente público ele tem uma garantia de que ele só responde pelos seus atos se ele tiver em dolo ou culpa. Se ele não incorrer em dolo ou em culpa, ele não tem responsabilidade. A denunciação da lide aconteceria se, ao esse terceiro entrar contra o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo denunciar a lide para o agente público. Isso não pode acontecer. Segundo os nossos tribunais, o que acontece é a dupla garantia. É a garantia para a vítima, que vai ser indenizada, afinal ela está se colocando em um processo junto com o ente federativo, e não teria que correr atrás do agente público como se ele fosse particular, comprovar dolo, comprovar culpa. Ela não tem que fazer isso, então ela ingressa contra o Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo ele não pode chamar o agente público para a lide. A lide é o conflito, né? O conflito dentro de um processo. A nomenclatura que nós geralmente utilizamos dentro de processo civil. Então, não se pode chamar esse agente público para a lide, exatamente porque ele só responde em ação de regresso. A ordem, ela deve ser exatamente essa que eu estou falando para vocês. Primeiro, o terceiro prejudicado entra contra o Estado. Esse Estado ressarce esse terceiro prejudicado e, em caso de dolo ou de culpa, depois da condenação que o Estado teve e do ressarcimento do dano a essa vítima, o Estado entra com uma ação de regresso contra o agente público, exatamente nessa ordem, certo? Então, como nós já tratamos do agente público, agora a gente vai tratar um pouquinho das especificidades quanto às vítimas, ou seja, esse terceiro, essa vítima,
ela importa ela ser usuário ou não do serviço público? Por exemplo, aquela pessoa que foi atingida por um ônibus que é uma concessionária, né, de serviços públicos, que presta o transporte municipal, ela não é usuária do serviço público. Ela tem o direito à indenização? Nós veremos que, nesse caso, para o STF, não importa, ela tem o direito à indenização, sendo usuária ou não usuária desse serviço público. Além disso, tínhamos a discussão, além de ser usuária ou não, o que é irrelevante para o STF, tínhamos a discussão sobre o servidor público, ou seja, se o servidor público ele tem um dano relativo a uma atuação estatal, é irrelevante também. Gente, a vítima, ela pode ser tanto usuária quanto não usuária. Essa vítima, e nessa especificação, vocês vão ver que em algumas questões de concurso público, anteriormente os tribunais decidiam que era subjetiva a responsabilidade do Estado quando era não usuário. Isso não existe mais, tá? É objetiva, no caso de usuário ou não usuário. Além disso, se o servidor público ele tem um dano causado pela atuação estatal, isso também é irrelevante. Ele é vítima e deve ser indenizado pelo Estado com base na responsabilidade objetiva. E agora que nós já tratamos do agente público da vítima, nós vamos falar um pouquinho da responsabilidade do agente público que causou, ou seja, o agente público que causou o dano, ele responderá por esse dano? Tem a obrigatoriedade de o Estado ele entrar com a ação de regresso, que é uma ação própria, depois que já encerrado a indenização à vítima? Gente, há necessidade, tá? Então, há necessidade, a obrigatoriedade da ação de regresso. O agente público, se agiu com dolo ou culpa, ele vai responder, com base em um dos princípios também que são pilares do nosso direito administrativo, que é a indisponibilidade do interesse público. Então, o Estado ele responde de maneira objetiva, o agente público ele vai responder de maneira subjetiva, em ação própria. E aí, tínhamos uma discussão aí sobre o agente ele ter que manter esse vínculo com a administração ou se a administração poderia propor essa ação de regresso, mesmo se o agente público já tivesse se desvinculado. Há a possibilidade, na realidade, a obrigatoriedade de se ingressar com a ação de regresso, mesmo que o agente público já tenha falecido, contra os herdeiros, certo? Como é uma indenização até o valor do patrimônio transferido, os herdeiros, os sucessores, eles se obrigam pela responsabilidade do indivíduo e também há a obrigatoriedade de ação de regresso quando esse agente público já houver se desvinculado desse cargo, certo? Aí nós trataremos sobre a omissão estatal, outro ponto de muita relevância. Quando nós estudamos no início, a omissão genérica, ela gera outra teoria, ela chama outra teoria para a responsabilidade do Estado, que é a teoria da culpa administrativa, certo? A culpa administrativa, o que ocorre? Dentro da culpa administrativa, o Estado, ele deve indenizar o indivíduo se ele comprovar, além daqueles elementos já ditos para a responsabilidade objetiva, no caso de ação do Estado, ele deve também comprovar a falha na prestação do serviço, ou seja, houve negligência da administração, como, por exemplo, as ruas estão em um estado muito ruim e aí o particular passa com o seu carro nessa rua e há um buraco nessa rua que já houve notificação para a prefeitura, que já houve um requerimento para que aquilo fosse sanado, para que aquilo fosse fechado e a prefeitura se omitiu. Nesse caso, ela deveria prestar o serviço público e não fez. E aí há uma omissão genérica,
certo? É uma omissão genérica, porque não há uma omissão, um dever de cuidado específico, como veremos mais para frente no caso do preso que falece em presídio, que há uma relação do Estado, um vínculo específico do Estado com esse presidiário. Nesse caso do buraco da rua, não há esse vínculo específico do Estado com esse particular que passa com o carro nesse buraco, e esse particular, então, no caso de omissão genérica, deve comprovar deve comprovar o dano, a atuação estatal, o nexo de causalidade e a falha na prestação de serviço, ou seja, houve negligência por parte da administração pública em cuidar daquela via. E por que isso, professora? Porque nem toda omissão estatal é ilícita. Nem toda omissão estatal é ilícita. Nós temos o princípio da legalidade, que é um dos princípios expressos da administração pública, que traz que a administração pública ela só pode agir, ou seja, o administrador só pode agir se assim a lei determinar. Ou seja, nem todos os casos de omissões são uma falha na prestação de serviço. Às vezes, o administrador ele se omitiu porque ele não tinha a permissão de agir. Visto isso, nós temos que a natureza jurídica da responsabilidade civil por omissão genérica é subjetiva. Ainda que não se tenha que apontar, nós adotamos então a culpa administrativa, certo? Que também é conhecida pela teoria da culpa anônima, não se tem que individualizar o agente público, mas se tem que apontar que o Estado deveria ter agido naquela situação e ele não agiu. Então, nós temos a natureza jurídica da omissão genérica como subjetiva, culpa subjetiva. Então, o que nós temos aqui é que os danos que ocorrem de omissão, se essa omissão for genérica, se deve comprovar o nexo de causalidade, a falha na prestação de serviço e o dano. O que seria essa falha na prestação de serviço, professora? A falha na prestação de serviço é exatamente aquilo que eu trouxe para vocês, que o serviço ele era de responsabilidade da administração pública, seja ela municipal, estadual, da União, e essa prestação ela não existiu. Ela foi postergada, ou seja, houve um retardamento, ou tem um mau funcionamento aí no serviço público, certo? E aí nós temos que, aquilo que eu já expliquei, trazendo agora para vocês, documentado nos slides, que em caso de omissão genérica, a responsabilidade é subjetiva com base na teoria da culpa administrativa. E nas omissões específicas, a responsabilidade é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. O risco administrativo, pessoal, é um dos fundamentos dentro da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, quando o Estado ele assume para si certas responsabilidades de prestação de serviço público, há riscos inerentes a essas responsabilidades. Então, ele deve arcar com esses riscos, assumindo aí os danos provenientes deles. Além disso, além desse fundamento, né, do risco administrativo, nós temos o fundamento da repartição dos encargos. O que é isso? A repartição dos encargos, como um dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado, é que aquele particular que ele sofreu um dano pelo Estado, ele deve ser indenizado porque o Estado, ele age pelo interesse social, pelo interesse público de toda uma coletividade. Então, não é justo que um fique com um dano causado por essa atuação estatal que visa o interesse público e toda a coletividade deve ressarcir esse terceiro prejudicado. Esse ressarcimento parte dos cofres públicos, certo? E aí nós temos alguns casos específicos de omissão. As omissões específicas que são de responsabilidade objetiva têm alguns entendimentos muito interessantes para que você leve para a sua prova, certo? Então, nós temos aqui que os presidiários, o que acontece?
os tribunais, eles decidiram que no caso que presidiário, houve uma morte de um presidiário no presídio, por exemplo, a responsabilidade do Estado, nesse caso, né, o rapaz, ele foi encontrado morto na sua cela e o STF, ele decidiu que isso não era uma omissão genérica, que teria que ser comprovado o dolo ou a culpa do Estado. Isso era uma omissão específica, porque havia um dever específico do Estado em zelar pela integridade física e moral desse presidiário. Além disso, nós temos o caso dos presidiários foragidos. No caso de presidiário foragido, o Estado ele responde objetivamente. Esses dois casos que eu estou trazendo para vocês são casos decididos pelos tribunais superiores, certo? Estou trazendo a explanação para vocês devido à pertinência disso, nenhuma prova de polícia civil, certo? Então, nós trazemos aqui que os presidiários foragidos, o Estado ele responde pelos danos causados, porque ele deveria estar preso e ele não está. O entendimento é de que o Estado ele só responde pelos danos que forem provenientes da fuga, imediatamente provenientes da fuga desse presidiário. Se rompeu o nexo causal, ou seja, ele já fugiu e não houve nenhum dano nesse ato de fugir do presídio, por exemplo, o Estado ele não deve responder por isso, certo? E agora nós entramos em outro ponto muito importante para você, que é as excludentes e as atenuantes. As excludentes e atenuantes de responsabilidade civil do Estado, elas entram em nossa regra, a nossa regra do risco administrativo, e o risco administrativo ele se difere do risco integral, exatamente pela possibilidade que nós temos de alegar atenuantes e excludentes de responsabilidade. O risco integral, então, ele não aceita, o risco administrativo, que é a nossa regra, aceita. E é muito importante que vocês vejam e decorem os casos de excludente de responsabilidade civil do Estado. Então, vamos. Nós temos aqui que as excludentes e atenuantes, então, elas podem ser adotadas a menos que estivermos diante de situações da teoria do risco integral. Há um afastamento, ou seja, se rompe o nexo causal. E as excludentes que temos o caso fortuito, são o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiros. O caso fortuito, e a força maior, há uma diferenciação na doutrina, alguns doutrinadores tentam diferenciar, falando que um é culpa de um evento humano e o outro é culpa da natureza, porém essa diferenciação ela não é pertinente para nós aqui e nós temos que levar para a prova que o caso fortuito e a força maior, eles consistem em eventos imprevisíveis e inevitáveis, certo? A culpa exclusiva da vítima, para exemplificar, vou trazer para vocês o caso de que uma vítima, ela é atropelada por uma viatura da Polícia Civil de São Paulo, porém, ela é atropelada por essa viatura não porque houve ali esse atropelamento. Na realidade, essa vítima, ela estaria atravessando a via pública porque ela gostaria de cometer um suicídio. Então, nós temos aqui um caso em que a culpa, ela não é do agente público. O agente público, ele estava agindo de uma forma lícita, ele não provocou o atropelamento. Na realidade, a culpa é totalmente da vítima, porque ela queria se suicidar e se jogou na frente da viatura. O Estado, então, se exime da responsabilidade civil. Além disso, nós temos a culpa exclusiva de terceiros, que ocorre quando o causador do dano não é um agente público. O causador de um dano é um terceiro, que não tem vínculo com a administração pública, por isso não gera o dever de indenização. Quanto a esse ponto da culpa exclusiva de terceiro, nós temos no nosso Código Civil que não se aplica a transporte de passageiros, tá? E aí também darei para vocês um entendimento do STJ quanto a essa culpa exclusiva de terceiros. Por exemplo, a Maria estava andando num ônibus de uma concessionária e estava uma pessoa parada do lado de fora desse ônibus arremessando pedras dentro e a Maria foi atingida.
Nesse caso, a concessionária ela não tem o dever objetivo de indenizar a Maria, porque o dano que ela sofreu não foi por uma conduta do agente público, não foi por uma conduta da concessionária, e sim pela conduta de um terceiro, e esse terceiro sem vínculo algum com a administração pública, e resultou, na realidade, nesse caso do STJ, uma excludente de responsabilidade do Estado, certo? E aí, pessoal, ainda com relação a essa excludente de responsabilidade civil, que é a culpa exclusiva de terceiro, nós temos outro julgado importante que trata dos atos de multidões, ou seja, quando, por exemplo, há um grupo de pessoas que se rebelam no meio de uma rua e saem tacando pedras nos comércios e destruindo o patrimônio alheio, e nesse caso, os tribunais se posicionaram de que não há responsabilidade civil do Estado por esse ato de multidões por essa excludente de ilicitude, pela culpa exclusiva de terceiros. O que acontece? Nesse caso, só haveria a responsabilidade civil do Estado caso houvesse uma omissão estatal, ou seja, esses comerciantes começaram a ligar para os órgãos de segurança pública para que eles viessem até o local conter ali esses manifestantes, esses indivíduos, e não houve a ação estatal quando deveria agir. Aí, no que nós entramos, na omissão específica do Estado. Então, caso nesses atos de multidões foi chamado os órgãos de segurança pública e houve uma omissão, aí sim a responsabilidade civil do Estado. Caso contrário, o Estado não responde por essas omissões, por esses atos dessas multidões, certo? Sendo assim, pessoal, e vencida aqui a nossa parte de excludentes de responsabilidade civil, nós temos uma atenuante de responsabilidade civil. O que é a atenuante? A atenuante é quando há duas causas, é como se fossem as concausas que nós vemos em direito penal, é como se duas causas tivessem levado à ocorrência do dano. Então, há aí uma culpa concorrente com a vítima. O Estado ele teve culpa, mas a vítima também teve culpa. Leva à excludência da responsabilidade? Não tem não há a completa excludência dessa responsabilidade. O que há é uma ponderação. O dano ele é pago à vítima abatendo o seu nível de culpa. Isso é medido pelo juiz, certo? Então, há aí uma responsabilidade proporcional à culpa que a administração teve. Partindo disso, nós entraremos em um assunto que é a prescrição. O que é a prescrição? É a perda do direito de se visar uma indenização pela decorrência do tempo. Nós temos aí, então, algumas ações em curso. A vítima, o terceiro, contra o Estado contra o administrador público, e para tudo isso há um prazo. Se a vítima ficar inerte ou se esse terceiro prejudicado ficar inerte, ou o Estado, com relação à ação de regresso, com o agente público ficar inerte, nós temos aí a prescrição, que é a perda do direito pelo decurso do tempo. Tendo isso em vista, nós temos que a responsabilidade, a prescrição da ação de responsabilidade da vítima contra o Estado, ela é de 5 anos como regra, e do Estado contra o agente público para ilícitos civis, como regra, também é de 5 anos. E nós temos algumas exceções que serão estudadas agora. A vítima contra o Estado, então, para ação de reparação, a regra são 5 anos a contar da data do fato, ou seja, Mariazinha foi atropelada pela viatura da Polícia Civil de São Paulo, e não estamos diante de um caso de excludente de responsabilidade. Nesse caso, a Mariazinha, a partir da data do atropelamento, ela tem 5 anos
para ingressar com a ação pedindo os danos morais, patrimoniais, estéticos contra o Estado. A exceção que nós encontramos aqui são as torturas que aconteceram durante o regime militar. Durante o regime militar, nós sabemos que aconteceram uma série de torturas e as vítimas elas podem ingressar contra o Estado, sendo que essa exceção a essa prescrição, ela torna essa situação imprescritível, certo? Aí nós temos o Estado contra o agente público em ação de regresso. Para ilícitos civis, nós temos a regra de 5 anos. Para ilícitos penais e atos de improbidade administrativa, nós temos que é imprescritível, ou seja, o Estado ele tem o direito de ingressar com a ação de regresso contra o seu agente público nessas duas ocorrências, ilícitos penais e improbidade administrativa dolosa, de maneira imprescritível. Vejamos. Antes de iniciar as questões, gente, eu quero passar para vocês algumas outras observações, certo? Que eu julgo importantes sobre a responsabilidade civil do Estado. Então, nós temos também a questão da responsabilidade subsidiária e a responsabilidade primária. O que acontece? Quando um responsável pela ação que causou dano ao terceiro for uma entidade da administração pública indireta ou um particular em regime de concessão ou permissão não tiverem como arcar com as despesas da indenização, a responsabilidade subsidiária caberá ao ente vinculado a essas entidades que não puderam arcar com a indenização. Vou dar um exemplo. Se por acaso um agente público do INSS causa um dano a um terceiro, a um particular. O INSS ele é uma autarquia, né, uma entidade autárquica da União, então o ente federativo é a União e a autarquia se vincula a esse ente federativo. Então nós temos que o INSS tem a responsabilidade primária, ou seja, ingressa-se com a ação contra o INSS e, caso se comprove que o INSS, que é uma entidade autárquica, não tem recursos para arcar com essa indenização, é chamado para arcar a União, que é o órgão, que é o ente federativo a que se vincula essa autarquia. Então, essa questão de responsabilidade primária e subsidiária também é muito importante em provas de concurso. Então, o que nós temos? A responsabilidade desse ente federativo, ela não é primária, ela não é solidária, e isso tentam confundir muito em questões de concurso, ela é subsidiária, apenas se a entidade não conseguir arcar com aquela indenização. Além disso, em questão do dano, esse dano ele deve ser anormal e específico. O que acontece? Nós vivemos numa sociedade. Nessa sociedade, há muitos danos que são comuns, há muitos aborrecimentos que são comuns da vida em sociedade, como, por exemplo, o trânsito e várias outras situações em que, se vive em sociedade, se tem esse tipo de controvérsia. Porém, esse tipo de dano comum à vida da sociedade, ele não é indenizado pelo Estado. O que é indenizado pelo Estado são os danos específicos e os danos anormais. E por que disso? Porque nós temos como fundamento da responsabilidade civil a repartição dos encargos. Se o dano é geral, ou seja, aquele aborrecimento decorre do risco social e é dado para toda aquela coletividade, não a um indivíduo ou a um grupo específico de indivíduo, nós não temos que indenizar, até porque se vive em sociedade, se aceita esse risco social. Então, como exemplo disso, se é aumentado o imposto, não é uma pessoa que vai sofrer com isso, ou um grupo determinado de pessoas que vai sofrer com isso, certo? É toda a coletividade. Sendo assim, não há indenização.
E, galera, por fim, antes de iniciar com as questões, nós temos que tratar um pouquinho da reserva do possível. A reserva do possível basicamente traz que há um dever do Estado de agir, como, por exemplo, há o dever do Estado de deixar a população segura, trazer segurança pública, certo? Porém, esse dever do Estado, ele pode ser limitado pela reserva do possível. O Estado, ele tem limitação tanto de pessoal quanto orçamentária, e ele não está em todos os lugares o tempo inteiro. Por isso, devido a essas limitações, há situações em que o Estado deixa de agir. E ele não age, não porque ele não quer, mas porque ele não consegue. Então, nesses casos, por exemplo, você foi assaltado na rua e, mesmo sendo o dever do Estado de trazer segurança, ele não conseguiu evitar, é chamado aí a reserva do possível para eximir o Estado dessa responsabilidade, certo? Então, partindo disso, nós vamos agora adentrar nas questões. Todas elas são questões da Unesp, certo? Para a gente ver como todos esses conceitos dados, vocês veem que a teoria é uma coisa, é uma teoria grande, mas que é compreendida facilmente. Qualquer coisa vocês voltem à aula, vocês printem os slides feitos, tudo está ali, certo? Esses três pontos, esses três últimos pontos, eu trouxe como uma complementação do seu estudo, porque eu entendo como importantes, mas não essenciais. A essência está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Além disso, também traz o artigo 43 do nosso Código Civil, uma definição de responsabilidade civil do Estado, um pouco mais enxuta do que o que é trazido na nossa Constituição, mas também vale a pena a leitura. Então, a gente vai partir agora para a resolução de questões. Então, questão número 1. De acordo com o direito brasileiro, o concessionário presta serviço público por sua conta em risco e, em caso causar dano ao usuário, letra A, responde subjetivamente pelos prejuízos e o poder concedente assume a responsabilidade de forma objetiva. Gente, nós temos aqui o quê? O típico caso de questão que cobra a responsabilidade do concessionário que presta serviço público por sua conta em risco. O que nós acabamos de ver é, o concessionário, então, é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviços públicos e ele responde de maneira objetiva, certo? Então, nós temos aqui que essa letra A, quando diz que responde de maneira subjetiva, nós temos aqui que está errado, não responde, certo? Agora, letra B, responde conjuntamente com o Estado. Isso aqui é o que muitas das bancas tentam fazer como, como se a responsabilidade fosse solidária do concessionário e do Estado. Nós vemos que não é isso. O ente federativo que se vincula à concessionária aí, por um contrato de concessão, ele não é responsável solidário, ele é subsidiário, certo? Então, a letra B também está incorreta, porque não responde conjuntamente. O concessionário de serviços públicos, ele responde de maneira objetiva e de maneira primária, correto? Então, temos a letra C. Assume a responsabilização de maneira objetiva, certo? E o poder concedente, ou seja, o ente federativo que fez o contrato de concessão, responde de maneira subsidiária. Achamos a letra correta. A nossa letra correta é a letra C. Aí nós temos a letra D, assume subjetivamente a responsabilização. Não, nós já vimos que a responsabilização dos concessionários de serviço público é objetiva e o poder concedente responde apenas nos casos de dolo de culpa. Não, nós não temos isso. O poder concedente, ele responde de maneira subsidiária caso a concessionária não conseguir arcar com o dano. Letra E, responde objetiva e solidariamente? Não, não há responsabilidade solidária. Isso eu faço muita questão de alertar vocês. Não há responsabilidade solidária dentro dessa relação do Estado e do poder
do Estado e da concessionária ou da permissionária. Não há essa relação. O que há é a concessionária vai responder de maneira objetiva, enquanto o poder concedente, que é o ente federativo que se vincula àquela concessionária, responde de maneira subsidiária. Então, nós temos a resposta da nossa questão 1, letra C, certo? Agora, iremos à nossa questão 2. Uma determinada empresa pública que desenvolve atividade econômica em sentido estrito praticou um ato que provocou danos. Via de regra, pode-se afirmar que a responsabilidade extracontratual da referida estatal será. Pessoal, nós já vimos que a responsabilidade das estatais, ela é, em regra, subjetiva, quando quando se explora atividade econômica em sentido estrito, certo? Então, aqui nós temos nessa questão aquela típica pegadinha, dizendo que as empresas estatais, elas respondem de maneira integral, objetiva, imprescritível, não há a responsabilidade objetiva em caso de exploração de atividade econômica em sentido estrito. Então, essa questão aqui é respondida de maneira muito fácil, tratando da responsabilidade das estatais que exploram atividade econômica em sentido estrito. A nossa resposta, então, é a letra B, certo? Vou pegar uma caneta aqui. É a letra B. A responsabilidade das estatais que exploram atividade econômica é sempre subjetiva. Agora, vamos para a questão 3. Peraí, deixa eu ver se a câmera está. Agora, a nossa questão 3. Com relação à responsabilidade civil das pessoas com relação à responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos em eventual ação regressiva, é correto afirmar que é a ação. E aqui nós temos o caso da ação de regresso, certo? Nós temos que a ação de regresso, ela só é possível contra o agente público se esse atuou com dolo ou com culpa. Vamos ver o que traz as alternativas para a gente. A. Dependerá da atuação culposa ou dolosa do agente e da condenação anterior do Estado, não sendo vedado seu ajuizamento quando do falecimento do servidor responsável pelo dano. Está certinha, gente. Nós temos já aqui de cara a nossa resposta, a letra A. O que essa questão nos cobra? Nos cobra, primeiro, que a ação de regresso ela necessita do dolo ou da culpa do agente público. Além disso, esse agente público, lembrem-se, já pode ser desvinculado do Estado, ou seja, já não ocupa mais aquele cargo público. Além disso, ele já pode ter falecido. E também essa questão nos cobra que há necessidade de uma condenação do Estado. Sem a condenação do Estado, não há o dever de regresso, tá? Não há a ação de regresso contra o agente público. Letra B. Independerá de atuação culposa ou dolosa do agente público. Isso aqui a gente já pode riscar. Nós sabemos que depende da ação dolosa ou culposa do agente público e também depende da condenação anterior do Estado. E aí, essa parte aqui deve estar certinha, ó. Não sendo vedado seu ajuizamento quando do falecimento do servidor responsável pelo dano. Essa última parte aqui está correta, fora isso, a questão está toda errada. Letra C. Dependerá de atuação exclusivamente dolosa? Não, nós temos o dolo e a culpa. A gente tem a culpa no sentido amplo aqui, né? Ou seja, a atuação com negligência, imprudência ou imperícia, ou a atuação com a consciência e a vontade de se praticar a conduta. Letra D. Independerá da ação culposa do agente e da condenação posterior do Estado. Aqui a gente já tem também que está errada. Depende da condenação do Estado e ela não é posterior, ela é anterior. E também depende da atuação culposa ou dolosa. Não sendo vedado seu ajuizamento quando do falecimento, essa última parte também está certinha. Letra E. Dependerá de atuação culposa ou dolosa do agente e da condenação anterior do Estado. Essa primeira parte está correta, certo? Essa primeira parte aqui está certinha. Sendo vedado seu ajuizamento
quando da demissão do servidor responsável pelo dano. Essa questão é muito boa, porque cobra da gente, além de a gente saber as hipóteses, né, de que cabe a ação de regresso, também cobra da gente saber quando que essa ação pode ser ajuizada. Quando o servidor for demitido, pode? Pode. Quando ele já tiver falecido, pode? Também pode, certo? Então, nós matamos essa questão. Questão 4. Tendo em vista o entendimento da jurisprudência acerca da responsabilidade do Estado, é correto afirmar que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser comprovados a culpa do agente ou a falha do serviço, o dano e o nexo de causalidade. Pessoal, aqui nós temos aquela responsabilidade por omissão estatal, certo? Então, quais são os elementos na responsabilidade por omissão estatal? A falha na prestação de serviço, o nexo de causalidade e o dano causado, certo? Então, tendo esses 3 elementos, nós temos a natureza jurídica dessa responsabilidade omissiva genérica, né, sendo natureza jurídica subjetiva, e nós matamos essa questão dessa forma. Vamos lá. Então, nós temos, letra A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, certinho? Essa é a natureza jurídica mesmo, ela é subjetiva. Devendo ser comprovados a culpa do agente ou a falha do serviço, o dano e o nexo de causalidade. Chegamos à nossa alternativa. Está perfeita. A culpa, de fato, a responsabilidade civil, de fato, ela é subjetiva, certo? Devendo ser comprovado a culpa do agente, a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade. Então, estamos falando de omissão. A letra B. A responsabilidade civil do Estado é subjetiva em razão das lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. Essa questão aqui, essa alternativa está incorreta, tá? Nós temos aqui a culpa objetiva e não subjetiva. Ai, gente, sou péssima de desenhar. Peraí, vou pôr. Objetiva, porque essa vítima, ela é baleada por uma ação estatal e não por uma omissão. Nós estamos falando de omissão e aí sim a responsabilidade é subjetiva. Nessa alternativa B, ela é baleada num tiroteio, então há uma ação estatal, sendo a responsabilidade objetiva, certo? Letra C. A responsabilidade civil do Estado é subjetiva em razão de suicídio. Olha aqui como cai. De suicídio de preso ocorrido no interior do estabelecimento prisional. Isso aqui está errado. Ela é objetiva, tá? Conforme eu expliquei para vocês, isso é um caso de omissão específica, de dever específico do Estado com base na relação de custódia que esse preso tem com o Estado. Nós vamos agora para a letra D. O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário. Aqui, correto, tá? Isso aqui, ele só responde pelo que decorrer do ato, da fuga, tá? Então, vamos continuar. Mesmo quando os danos decorrem direto ou indiretamente do ato de fuga. Aqui já está completamente errado, tá? Porque o Estado, quando os danos decorrem do ato de fuga, ele responde sim, certo? Letra E. Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é necessária a denunciação da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo. Vocês estão vendo como os pontos estudados são aquilo que a Vunesp mais cobra? Isso aqui está errado, certo? Porque a denunciação da lide, ela não é necessária, ela é proibida. O agente público, ele não pode ser chamado como responsável primariamente por aquele dano. Ele é chamado em ação de regresso depois da condenação do Estado, certo? Então, agora, nos cabe ir para a questão 5. Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, esta deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público
não for a causa do dano ou quando estiver aliado a outras circunstâncias, seja quando não for a causa única. Assim, admite-se na doutrina e na jurisprudência como causa que atenua a responsabilidade do Estado. O que nós vimos? Nós vimos que as atenuantes de responsabilidade civil do Estado ocorrem quando há uma concausa, ou seja, houve culpa do Estado, também houve culpa da vítima. O que é feito? A diminuição proporcional na indenização que o Estado deve pagar à vítima. Então, voltamos. O caso fortuito e a força maior excluem a responsabilidade, assim como a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade. Nós temos aqui a atenuante que nós buscamos, a culpa concorrente da vítima. Todos os outros são excludentes de responsabilidade, correto? Então, agora, para finalizar, nós temos a questão 6. A respeito da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que, letra A, a responsabilidade civil das concessionárias por danos causados a terceiros na execução de serviços públicos é subjetiva? Não. Há aqui, se tenta confundir o candidato quanto àqueles sujeitos que respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes na qualidade de agentes, certo? Então, nós temos aqui que as concessionárias, elas respondem de maneira objetiva porque elas são pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Essa letra A está incorreta. Letra B. A prescrição da pretensão de responsabilidade civil por danos extracontratuais em face do Estado prescreve no prazo de 3 anos. Nós vimos que são 5 anos, certo? E esse entendimento, gente, só para contextualizar, ele tenta confundir o candidato porque houve discussão nos tribunais sobre esse prazo de prescrição, alegando que no nosso Código Civil, por adotar o Código Civil, a responsabilidade seria de 3 anos, tal, mas isso não é o que prevalece 5 anos, certo? Então, vamos para a letra C. São pressupostos para a responsabilização extracontratual do Estado a existência de conduta culposa ou dolosa do agente público. Isso aqui não está correto. Por quê? Porque nós temos que a responsabilização extracontratual do Estado, ela é objetiva, independe de dolo ou de culpa. A questão 6 está errada. Alternativa D. A responsabilidade civil objetiva para o Estado prevista na Constituição Federal aplica-se indistintamente às relações contratuais e extracontratuais. Isso aqui está incorreto. Por quê? Porque nas relações contratuais se aplica o que está no contrato administrativo. O que a gente estuda é que a responsabilidade civil do Estado, ela não é contratual, ela é extracontratual. Perfeito? Então, só nos resta a alternativa E. São causas excludentes do nexo de causalidade o fato exclusivo da vítima, aqui leia-se, né, a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, caso fortuito e a força maior. Matamos. É a letra E, a nossa alternativa correta, certo? Então, aqui, pessoal, antes de finalizar, eu trago para vocês uma prévia, né, do que vocês têm assinando o PEC Pro, que é um dos produtos ofertados aí por nossa equipe, Concurseiro Pro, certo? E vou dar uma análise para vocês do nosso mapa mental sobre responsabilidade civil do Estado. Ao finalizar isso, também finalizar a aula, agradeço muito a você que iniciou essa aula e continuou. Peço desculpa pela forma de falar que iniciei nisso agora, né? Tentando passar um pouco mais de conhecimento para vocês, tentando me soltar um pouco mais como professora. Uma das minhas maiores satisfações na vida é poder transmitir aquilo que eu sei, poder transmitir aquilo que eu estudo com tanto afinco. Então, espero que vocês tenham gostado. Me disponibilizo aí a responder qualquer questão sobre o tema, sobre a pertinência temática da aula, tanto nos comentários, quanto nas minhas redes sociais. E conto com vocês aí para acompanhar, para a gente poder seguir, né, com essa missão de te mostrar todos os pontos importantes do seu edital em todas as matérias,
certo? Muito obrigada. Bom, vamos então ao nosso mapa mental, produzido com muito carinho para vocês, aqui da equipe Concurseiro Pro. Nós temos então a responsabilidade civil da administração pública para que vocês consigam revisar tudo isso que nós estudamos de uma maneira muito prática, de uma maneira muito rápida. Aqui nós temos que a responsabilidade objetiva é a nossa regra, que é a administração indenizando os danos causados para um particular. Nós temos aqui, em caso de omissão estatal, a responsabilidade em regra é subjetiva. Nós temos exceções para isso, né, como no estabelecimento prisional, toda a questão do preso que se mata em presídio ou que morre em presídio, o sistema público de ensino, erro médico no SUS, hospitais públicos psiquiátricos, tudo isso aqui muito detalhado. Gente, o produto, o PEC Pro, ele traz de uma forma, eu sou responsável pelas matérias de direito administrativo e de direito constitucional, e eu prometo que eu te trago tudo o que está no seu edital mastigado, resumido, com os pontos de maior pertinência, os resumos cheios de bizus aí, para que você gabarite na sua prova, certo? Então, nós temos aqui as empresas públicas e sociedades de economia mista, isso é muito importante gravar, que elas só respondem objetivamente se são prestadoras de serviço público, se elas são exploradoras de atividade econômica, elas respondem subjetivamente. Nós temos a teoria do risco administrativo, como aquela adotada em nosso país, como regra no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E aqui nós temos que a responsabilidade subjetiva, ela depende da comprovação do dolo. Aqui nessa aula já expus tudo sobre a responsabilidade subjetiva, em caso de omissão estatal genérica, a ação de regresso e a teoria do risco integral. Aqui trago um ponto de muita importância que não sei se no início da aula eu passei para vocês. A teoria do risco integral, ela se aplica em atos de guerra, atentados terroristas, danos ambientais e acidentes nucleares, certo? Matando isso, nós temos aí em uma horinha tudo aquilo que você precisa saber de responsabilidade civil do Estado. Pessoal, muito obrigada novamente. Conto com vocês para acompanhar aqui o nosso trabalho. Qualquer coisa estamos aí. E um abraço. Boa noite.